Não importa a dor que você tenha. E mesmo quando tem a derrota, você já se coloca pronto, né, para a próxima vitória. Perdemos hoje, amanhã é amanhã. Né? Então, é isso. E aí, de repente, eu tive 2 paradas cardíacas e uma convulsão. Nossa, hein? Que teste. Nesse momento, eu me desliguei desta vida aqui. E eu tive um estado alterado de consciência. Mais um episódio do Pelican Cast começando, pessoal. Nós estamos direto aqui da Connect TV de Alphaville e hoje eu estou com um entrevistado realmente fantástico. Estamos com César Augusto Fernandes do Carmo. César é terapeuta transpessoal vibracional quântico. César, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, espero que fique muito à vontade. A gente vai bater um papo para a gente poder entender um pouquinho o que é essa terapia transpessoal. Fabuloso. Tá bom? E para isso, eu vi que você foi jogador de basquete da seleção brasileira muitos anos atrás, né, César? Sim, há mais de 30 anos atrás. Você tem quanto? 2 metros e? 2 metros e 6. 2 metros e 6, pô, que legal. E me fala uma coisa, como é que foi a sua transição, né, de um jogador, de um esportista para um terapeuta? Tá. E conta um pouquinho da sua vida para nós. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma coisa com todos os ouvintes. Muito obrigado a todos vocês. Eu gostaria que vocês pegassem sua mão direita e colocassem no cardíaco e a mão esquerda em cima da mão direita e fechando os olhos, eu quero pedir perdão a qualquer um de vocês que eu possa ter cometido qualquer ato negativo ou premeditado. E também eu perdoo a todos que possam ter me feito algo, porque eu estou aqui para evoluir e todos estamos aqui para evoluir. E assim pedimos que a nossa consciência crística interior revela-te hoje tudo o que for o melhor para cada um de nós. E assim seja. Opa. Então vamos lá. Começamos bem. Ótimo, fico feliz. Senti uma energia boa aqui. Bom, mas me conta, eu César. sempre fui um garotinho, vamos poder dizer assim, né? Então eu tinha um tamanho a mais do que as crianças, né? E de repente começou a pessoas começarem a perguntar para os meus pais, né? Esse menino não quer fazer um esporte? Esse menino não quer desenvolver alguma coisa? E meu pai sempre me ensinou que esporte é disciplina, postura e dedicação, garra. Então, como eu passei por um complexo muito forte, você imagina, sempre o último da fila, sempre tudo o último, né? Na altura. Exato. Aí chegou um certo momento da minha vida que eu estava num supermercado e um técnico do time do Palmeiras, naquela época, chegou e falou assim: olha, seu filho é muito alto, eu gostaria que ele fizesse um teste conosco aqui no Palestra Itália. Será que você permitiria? Meu pai achou meio estranho tudo, aí perguntou para mim. Falou assim: filho, o que você acha? Eu tinha 12 anos. Aí eu falei: vou, né? Com aquela... sem ter a ideia do que seja. Rogério, tive que ralar muito, cara. Tive que ralar demais. E aquilo começou a me trazer segurança. Começou a me trazer força. Aquele complexo que eu tinha, eu comecei a perder. Porque o esporte, ele te traz vitalidade, ele te traz equilíbrio, ele te traz desejos e sonhos que você realiza. Então aquele complexo começou a diminuir. Então todas as pessoas que queiram e desejam fazer esporte continuam, porque esporte é vida, esporte é saúde. É o que você falou, é disciplina, é um poder mental. Exatamente. Que você cria sobre aquilo, né? Exatamente. E isso você leva para o resto das áreas da sua vida. Exatamente. E a gente começa a fazer amizades que levamos para a vida toda. Sim. Né? E no decorrer, né, do basquete, fui seleção paulista, aí depois
Fui infanto, seleção brasileira, juvenil, seleção brasileira e principal, seleção brasileira. E me orgulho muito, né? Mas como eu me dediquei muito, eu estourei o tendão de Aquiles. Isso foi em que ano, mais ou menos? A gente está falando o quê? Nós estamos há 32 anos atrás, 32. mais ou menos. Tá? Já Legal. tem um tempinho já. Não, mas é claro, né? faz parte da história. E Sua isso história. fez com que eu sentisse um comprometimento de uma autorresponsabilidade, né? Que não era só eu que precisava me esforçar, me dedicar, é um time, é um coletivo. Então, desde lá, eu já fui trabalhando coletivo na minha vida, né? Eu fui entendendo que para que eu possa fazer a cesta, eu tenho que receber bola do armador ou do ala, que eu era pivô. Aí depois eu fui ser ala pivô, né? Levou mais ou menos uns 4 anos. Então eu treinava 4 horas por dia, mais o treino físico, mais a parte nutricional, né, podemos dizer. Hoje em dia, os atletas têm tudo nas mãos, né? E eu fico muito admirado com os jovens que estão se dedicando e se esforçando como os nossos brasileiros que estão na NBA. Sim. É uma coisa fantástica, sabe? Maravilhoso. Largarem a família, largarem todos os sonhos e desejos para irem atrás do quê? Dos sonhos deles. E Sim. Deus, nesse momento, está abençoando aquela consciência, aquele coração. Porque, de repente, ele precisa fazer uma coisa que o pai ou a mãe deseja que ele faça, mas não é o que ele quer fazer. E aí é que traz a infelicidade, né? Exato. As frustrações. As frustrações. Né? As frustrações. E aí, meu querido, eu fui, treinei, só que eu tinha uma outra vida, né? Era muita viagem, era isso, era aquilo. E, de repente, eu comecei a ver que isso não me completava. Eu queria algo mais, né? E, de repente, a hora que eu estava dando aula no Maxud Plaza, né, para 2 meninas, eu comecei a sentir uma tontura, né, um formigamento, né, nas minhas mãos e na minha boca. Obviamente, você pode pensar, poxa, ele a princípio tem um derrame, um infarto. Sim. Né? E aí liguei para minha namorada, na época, lá em Gramado, no Rio Grande do Sul, e perguntei para ela, eu tô com muita dor, você tem algum anti-inflamatório para me dar? Não vou falar nomes aqui, obviamente. E aí tomei. E acontece que eu comecei a ter um suador muito constante, uma coisa impressionante, eu drenava a água assim. E as meninas saíram da piscina e falaram, César, você tá bem? Eu falei, meninas, eu não tô legal. E aí eu tomei outro anti-inflamatório logo meia hora depois. Aí falaram assim, vamos pro meu apartamento que você não tá legal, você tá meio estranho. Rogério, a hora que eu tava no elevador para dar o primeiro passo para sair do elevador, eu caí que nem banana podre no chão. Desmaiou. Desmaiei. A hora que eu acordei, estava já no hospital. Então você imagina isso, né? A questão assim do que está acontecendo comigo. Como que de repente eu estava dentro do Maxud e de repente eu estou no hospital? O que está acontecendo comigo? Para tudo, né? Eu quero saber o que está acontecendo. E aí de repente, né? Apareceu um neuro, né? E outros 2 doutores. E eu achei já muito estranho a reação deles facial, como eles estavam chegando até mim. Então estava tendo uma informação que não batia. Aí eu queria saber, né, eu perguntando, eu quero sair daqui, o que está acontecendo comigo? Você teve algum problema? Você teve algum acidente, alguma coisa assim? Você está se lembrando como você chegou aqui? Eu falei, não me recordo como eu cheguei aqui. Ele falou, então, fala para mim, como é seu nome inteiro? Eu falei, como assim meu nome inteiro? Meu nome inteiro é César Augusto Fernandes do Carmo. E aí eu percebi que eles começaram a me investigar. Eu falei, algo está acontecendo comigo. E uma coisa, Rogério, que eu dei uma sacada, que foi impressionante, o doutor era alto também, não era baixo, devia ter quase 2 metros. Um outro me tampou para que o terceiro ficasse nos meus pés. E a hora que eu vi pelo espelho, o reflexo do espelho do quarto onde eu estava,
Ele estava raspando alguma coisa pontuda na ponta dos dedos dos meus pés, que eu estava vendo pelo reflexo. Sim. E eu não sentia nada. Aí, de repente, eu cheguei e falei, o que você está fazendo aí? Aí eles abriram e falaram, não, calma, calma, nós estamos vendo o que está acontecendo com você. Eu falei, eu quero que vocês me falem o que está acontecendo agora, senão eu vou sair daqui agora. Aí o doutor fez um teste comigo, psicologicamente. Então saia, eu quero ver se você sai. Rogério, E aí você não conseguia me se mexer. Uau. Não conseguia me mexer. Do quadril para baixo, eu não mexia nada. Eu não conseguia, eu comecei a dar murro nas minhas pernas, no meu joelho, na minha coxa, chorando, com raiva. Anda, porcaria, se mexe. E nada, cara. Nem um milímetro, nada. De repente, eu cheguei, eu me joguei assim, né? Você imagina, né? Uma maca de hospital assim, tem o console aqui atrás, que está na parede, e você não tem nada dos lados. A hora que eu fui assim tirar, meu corpo só essa parte superior, eu fui pro lado. Essa parte eu não me mexi, não mexi Da nada. cintura para baixo, nada. E aí começou a ver o que? O desespero. O que está acontecendo comigo? Eu quero sair daqui, eu preciso entender o que está acontecendo. Aí o doutor chegou e falou assim, eu não posso te falar nada. Vamos fazer os exames e vamos ver o que vai dar nos exames. Você já tirou líquor da espinha? Aí eu falei assim, não, né? Ele falou, líquor da medula também? Não tirei. Então nós vamos fazer isso, nós vamos providenciar. Então agora você não pode sair do hospital. E aí aquele nervoso, aquele pânico, aquele amedrontamento emocional, mental, físico, tudo junto. Você imagina, o mundo caiu para mim, cara. Sim. O Você mundo tá caiu andando, para mim. De repente você não anda mais. Não... Exatamente, cara. E aí, no exame, eles fizeram 2 vezes para confirmar realmente. Eu tive uma neurocisticercose. É um verme que se aloja na medula, é a mãe da lombriga, vamos poder dizer assim, né? E ele come todos os nutrientes que está indo para a medula. Eu fiquei com 13% da medula. Nossa. Então eu fiquei paralítico. Do quadril para baixo, não sentia nada, nenhum movimento. Aí eu fui fazer ressonância magnética, eletroneuromiografia, né? O eletro já está falando, né? Eletrodos, que são compactados em várias partes diferentes dos membros inferiores e vão dando choquinho, para ver se você tem alguma uma reação reação, involuntária. Né? Sim. E ok, não sentia nada. E quando eu fiquei sabendo disso, foi uma coisa que eu vou te trazer a chave da minha vida nesse momento. Minha mãe, depois, pra você ter uma ideia, como foi uma depressão que eu passei, eu fiquei 4 meses sem chamar ninguém, eu não queria ver ninguém. Então, só depois de 4 meses, os meus pais ficaram sabendo, que eu permiti que eles ficassem sabendo. Porque eu disse que eles estavam viajando, enfim, né? Eu não queria ver ninguém. E aí, a minha mãe, na frente do doutor, dizendo assim, doutor, por favor, eu sou mãe, fala pra mim, qual é a situação do meu filho? Dona Lígia, é irreversível. Seu filho nunca mais voltará a andar. Nossa. Naquele momento, cara, me deu um choque de realidade, de dizer assim, quem é ele para dizer se eu vou andar ou não? Então, naquele momento, eu comecei a ir contra tudo que eu estava vendo, tudo que eu estava vivenciando. Cara, eram dores terríveis, dia após dia, minuto após minuto. Imagina como se fosse inúmeros instrumentos quentes tocando em você, entrando em você, assim, te cortando. Então eu tinha movimentos assim, e aí começou a ver toda uma pesquisa, uma investigação, e eu tomava um ansiolítico para me acalmar. Então eu colocava na boca, a enfermeira saía, ou melhor, perdão, a enfermeira me dava um copinho com água, pá, eu fingia que tomava, deixava no canto da boca, a enfermeira saía, eu tirava da boca e colocava na fronha do travesseiro. Porque eu não queria tomar nada. Medicamento. Eu queria saber realmente a realidade absoluta que eu estava vivendo naquele momento.
Então eu não queria, não diria a palavra ser dopado, mas eu queria sentir realmente o que estava acontecendo. E algo falava que eu precisava sentir realmente. E aí eu comecei, cara, assim, entregar. Eu não queria mais viver. Eu não queria mais viver. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Acho que todos os ouvintes que estão nos ouvindo aqui, muitas pessoas já passaram por coisas muito piores que eu vivi. Ou estão passando agora, né, César? Exatamente, É Rogério. importante seu depoimento para saber que tem um amanhã. Exatamente, cara, exatamente. Sempre tem uma nova chance, né? Uma oportunidade. E aí eu comecei a comer menos e o verme começou a se nutrir de tudo que eu mandava para o meu corpo, né? E de repente assim eu comecei a enfraquecer. Eu falei assim, eu não quero mais viver. Não tem sentido. Naquele momento você estava desistindo da vida. Exatamente, exatamente. E você vê, para um atleta ter essa atitude é muito difícil. Porque a gente é o contrário da desistir. Com né? certeza. A gente é questão de conseguir, de conquistar, de vitória uma atrás da outra. Não importa a dor que você tenha. E mesmo quando tem a derrota, você já se coloca pronto, né, para a próxima vitória. Perdemos hoje, amanhã é amanhã. Né? Então é isso. E aí, de repente, eu tive 2 paradas cardíacas e uma convulsão. Nossa, que teste. Nesse momento, eu me desliguei desta vida aqui. E eu tive um estado alterado de consciência. O que eu significa fui para isso? uma outra dimensão, poderia dizer. Eu estava no escuro, eu vi eu saindo do meu corpo, totalmente, uma projeção. Eu saí do meu corpo, eu vi o meu corpo lá embaixo. E de repente, eu não tinha como virar. Eu estava num campo eletromagnético de força, que é como se eu estivesse numa escada rolante, que eu conseguia só telepaticamente ouvir a minha voz. Eu não conseguia gesticular, movimentar. Movimentar a boca. Né? E aí eu comecei a ver que eu comecei a passar, e estava um escuro total, cara. Eu falei, eu tô morto. Eu morri. E vou falar uma coisa para você, Rogério. Toda pessoa que teve essa experiência que eu vivi, transforma a vida do ser. Porque ele entende, ele dá valor àquilo que antes ele não dava, que para ele era besteira. E tem outro, eu acho que você tem a prova viva de que há outro lado, né? Exatamente, cara, exatamente, exatamente. E aí você sente como se fossem estações de luz que passam, mas muito rápido. Passa. Então você vê que algo está acontecendo naquele momento. E aí eu perguntava, né? Quem tá aí? Quem tá aí? E nada. E cada pergunta que eu fazia telepaticamente, o som vibrava em mim inteiro no meu ser. Tudo. Você ouve o seu batimento cardíaco, você ouve a sua respiração e é ensurdecedora. É muito alto. Por isso que dizem que dói muito mais nascer do que morrer. Isso é uma grande verdade. Eu já tive contatos mediúnicos com inúmeras confederações, né, estelares, e eles confirmam realmente isso. Por quê? Porque nós estamos numa terceira dimensão. Né? E diante dessa experiência, eu dizendo, né, que eu queria sair de lá, e nada, e começou a aparecer umas bolinhas coloridas, de todas as cores que você puder imaginar. E elas transpassavam o meu corpo. Então, naquele momento, eu tinha um corpo, mas era o quê? Era o meu perispírito. Então, era uma coisa totalmente etérica, podendo dizer assim, tá? E aí, eu comecei a chamar, eu quero sair daqui, quem que tá aí? Tem alguém aí? E nada. Então, quando você morre, é um silêncio total. Total, total, total. Só que o silêncio, pelo fato que você não consegue dizer nada, você entende que as tuas formas e pensamentos não param. São sons, frequências e vibrações ininterruptas. Eu diria que você sente a questão da parte sanguínea passando pelo teu corpo. É impressionante, cara. A percepção é completamente diferente. Né? Muito, muito diferente. Muito diferente. Imagina você numa cama hiperbárica, no fundo do mar, aonde é silêncio total, você não ouve nada,
E aquilo começa a comprimir dentro de você. Comprimir. Parece que você sente que você vai ser esmagado, né? Então, eu tive medo, eu tive desespero, eu tive pavor. E aí eu lembro de ouvir uma voz assim, muito doce, cara, dizendo assim: irmão de luz, você está aqui. E o que mais me doeu foi a primeira pergunta que essa voz me trouxe. Qual é? Exatamente. Qual é? Cara, ela disse assim: você é feliz? Nossa, cara, como eu chorei, velho. Como eu chorei. Porque o que acontece? Você entende que a felicidade, se quando você é feliz, eu não agiria dessa forma. Eu não teria esse comportamento. Eu teria um equilíbrio emocional, mental e espiritual. Tu concorda? Sim, então eu não era diferente. feliz. Então caiu a ficha, que eu senti um vazio imenso. Que eu não era nada, cara. Que eu não era nada. E aí naquele momento começou a haver perguntas que eu estava saindo do processo, do compromisso na Terra em que eu estava realizando, que eu tinha me comprometido com as grandes hierarquias. E comecei a ver flashes passando da minha vida, do lado esquerdo, toda a boemia de um homem. Mas, do outro lado, coisas que eu não sabia que acontecia. Pessoas me abraçando, me agradecendo, eu tocando nas pessoas, eu falando com as pessoas. Seu passado e seu futuro. Exatamente. E o meu presente é um vazio total. Total. E nesse vazio, a única coisa que me acalentava é exatamente isso que você disse. Eu falei, algo tem além disso. Algo existe além desta vida. Porque eu sempre fui ligado, né, às estrelas, ao espaço, mas não dessa forma. Não assim. É uma experiência... né, que muda, transforma totalmente. Eu tive uma experiência dessa, uma vez, um domingo. Normalmente eu não durmo na tarde, nada assim, mas... Aquele dia eu dormi. Eu tava, parece que meio entre o... Sabe quando você tá meio acordado e meio dormindo? E aí eu tive uma experiência, foi a única vez que isso aconteceu alguns anos atrás, mas é como se eu estivesse viajando no espaço, assim. Que coisa linda, cara. E eu sentia uma dificuldade de respirar. E eu só perguntei assim, vai demorar para chegar? Porque eu estou indo para algum lugar, né? Mas aquilo foi tão rápido. E quando eu cheguei no tal lugar, eu vi um campo realmente todo florido, uma beleza sem igual. E eu vi, é uma coisa engraçada, mas eu vi uma placa escrita assim, seja bem-vindo. Olha. Só que naquilo me deu uma emoção tão forte que eu acordei já em prantos, porque eu falei, gente, o que aconteceu? Aí eu vi, tem algo além. Tem realmente um mundo além, tem algo. Existe Deus mesmo. Tá aí, né? E isso mudou também, mudou todo o meu entendimento sobre ela. Naquele momento que você sentiu essa emoção tão grande, a sua frequência cortou uma frequência que lá é muito elevada. Sim. Então você propriamente cortou e voltei. a sua própria passagem. Porque você poderia ter tido outras revelações. Sim, eu acho que tivesse tempo, ia ser muito interessante. Com certeza. Estou trabalhando nisso. É isso aí, com certeza você vai conseguir. Mas César, me fala uma coisa. Você tem hoje um curso, uma empresa chamada Master Training Balance, é isso? Isso, exatamente. Master Training Balance, né? São práticas que você expande o horizonte de líderes, gestores, pelo que eu vi, profissionais, né? Abordando mistérios da mente, consciência e conexão com a inteligência universal. Exatamente. É isso. Mas como é que é esse trabalho? Como é que a gente desenvolve? Então vamos lá. O meu sócio é o Cauê Berhauser Fonseca, né? O diretor do Instituto de Parapsicologia e Ciências Mentais de Curitiba. Né? Okay. Ele tem já 7 anos de parapsicologia clínica, né? E ele é uma pessoa muito visionária. Ele enxerga muito além, né? Vamos poder dizer assim. Então esse Master Training Balance, o que ele transfere a esses líderes, gestores ou CEOs ou heads? Que a parte operacional e técnica, ela é muito importante em qualquer empresa, mas ela tem que ter o lado humano. Sim. Qual é o lado humano? Você saber ouvir o seu departamento,
Você entender o que seu departamento está precisando naquele momento. As pessoas, Rogério, estão dentro dos departamentos ficando doentes. Há tanta cobrança. E às vezes, porque o maior tempo de horas que uma pessoa vive é dentro de uma empresa. Sim. Né? O 8 corporativo. horas no mínimo, né? Exatamente. 8, 9 horas, né? Ou até mais. Até mais. Às vezes até mais. Essas pessoas que às vezes chegam em casa e não conseguem dar atenção à sua família porque precisam trazer relatórios de tantas outras coisas e colocam mais horas Continua acima desenvolvendo o ainda. trabalho em casa. Né? Exatamente. E isso começa a se tornar uma viciosidade que a pessoa vai perdendo identidade com o passar do tempo. Então, o Master Training Balance, o que é? É um scanner da pessoa entender que a voz dela é importante naquele departamento. Então, nós vamos estudar a empresa, ver o produto, o conceito, a missão e valores dessa empresa e fazer uma proposta para que esses líderes tenham um treinamento totalmente dentro da parapsicologia, que aí nós vamos estudar telepatia, clarividência, pré-cognição, que são fenômenos psíquicos, que são além dos 5 fenômenos, né? Que seriam os 5 sentidos normais: audição, tato, visão, paladar e qualquer coisa que você sinta em relação do teu mecanismo físico. Sim. Então, esses estados alterados de consciência, todos, você tem sonhos. Sim. Às vezes sonhos realistas, não realistas, né? Você tem uma intuição, campo intuitivo. Então, dá mais valor para isso. Saber orar, né? Abrir, não importa a etnia ou religião que você tem. É um outro olhar que vocês estão trazendo para dentro das empresas, para ter uma melhor gestão, melhor empatia, imagino, com os seus liderados, né? Sim, porque é uma transformação, Rogério, tudo, porque se você for parar para pensar, o que a sociedade ela vive das empresas. Sim. Né? Sim. E essas empresas, elas se permitindo esse trabalho, elas vão ter uma expansão da consciência. E aquilo que não conseguiam enxergar vai ser aberto para elas mesmas. Enxergar. Né? Então ali você está ensinando eles até assim, uma cocriação abordada dentro do ambiente de trabalho. A parte de vibração, frequência dela é fundamental para que haja essa mudança interna ali. Exatamente. Nós temos 3 formatos, né? Nós temos o formato One, nós temos o formato Dizian e nós temos o formato Third. Esses 3 formatos são cargas horárias que esses profissionais vão passar conosco e nós vamos fazer um estudo e uma investigação em tudo que eles produzem. Em tudo que eles pensam, em tudo que eles sentem. Quantas pessoas têm crenças limitantes que não conseguem assumir o seu papel dentro de um departamento? Sim, né? Isso é o que a gente mais, hoje, através de uma das nossas empresas, que é da Pelican Energy, né? Essa empresa de camisetas. O nosso intuito foi criar a empresa de camisetas, mas para ser um ponto de ancoragem. Olha que maravilha. Por quê? Para a superação dessas crenças limitantes que nós todos temos. Exatamente. Né? Então, exatamente. A cada nível que você sobe, você tem outras crenças. A cada nível que você... Né? Exatamente. Você tem outras crenças. Então, a camiseta vem como um ponto de ancoragem para relembrar você quais são seus sonhos, seus objetivos e manter você em alta vibração, em alta frequência, né? Agora, isso é o que eu estou vendo que vocês ajudam os líderes, né, a fazerem, implantarem, quer dizer, mudar completamente a consciência hoje empresarial, né? Sim, sim. É como se é tirado um vestal, né? Daquela consciência que consegue ver só o lado operacional e técnico, né? E me fala uma coisa, você tem um exemplo que vocês fizeram um trabalho assim, qual foi, o que vocês fizeram e qual foi o resultado? Eu não participei. Tá? Mas o Cauê e a Ana, né? A Ana, outra parapsicóloga também, né? Casada com ele, fizeram um trabalho numa empresa em Joinville, que a empresa mudou totalmente o conceito e a missão de levar os produtos e a venda do que eles fazem para todo o público.
Olha Então só. o que, que acontece? Eles são gratos muito a esse treinamento, né? Porque deu uma ótica e uma mecânica, Rogério, que eles nem sabiam que existia eu. Quer dizer, com Entende? certeza tiveram resultado com isso. Seja Totalmente. interno ou Lucratividade, rentabilidade, faturamento. com certeza. Foi uma coisa legal. bem ascensional. Com certeza. A sua opinião, assim, quais são os obstáculos mais comuns que impedem as pessoas de acessar esse potencial pleno delas? Né? E como é que ela pode superar isso? Quando a pessoa ela se vitimiza, ela se sente culpada, ela tá o quê? Ela tá presa a alguma frustração. Pode ser presente, passado ou até futuro. Não importa, na temporalidade. Como eu sou um terapeuta, né, transpessoal vibracional quântico, eu trabalho com a temporalidade. Você desenvolve a espiritualidade, através da espiritualidade você desenvolve as pessoas, é isso? Isso, exatamente. Só que eu não desenvolvo a espiritualidade. Eu busco a espiritualidade dentro daquele ser. Às vezes aquele ser não sabe nem que tem espiritualidade. A divindade. Exatamente. Que é isso que a gente está buscando aqui. Então nós estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo, né, Rogério? Mas na verdade é isso, né? Aí. É despertar a divindade que você tem dentro de você. Exatamente. Você pode ser, perfeito. ter e fazer tudo aquilo que você realmente sonha, deseja. Claro, com trabalho, com dedicação. Com dedicação. A lei da atração. Lei da atração. Lei da atração, né? É muito legal. Exatamente. César, nosso tempo está quase terminando. É uma pena porque a gente tinha tanta coisa para falar. Você quer falar algo mais sobre o Master Training Balance? Eu gostaria de agradecer primeiro, né, a turma M3 e todas as turmas do Instituto de Parapsicologia e Ciências Mentais de Joinville e de Curitiba. Tá? São pessoas, jovens fantásticos que vão fazer a diferença aí afora. Legal. Tá? E dizer para procurarem no site, né, de Parapsicologia e Ciências Mentais, porque é a regeneração planetária, Rogério. É uma transformação da água para o vinho. Porque o que a Parapsicologia e Ciências Mentais ela faz, né, esse instituto? Ela te traz o autoconhecimento de você mesmo. Então, quanto mais você se desnuda, mais autoconhecimento você vai buscar dentro mais de você. você se expande. Exatamente. Né? Mais resultado você tem, mais feliz você fica. Exatamente, meu querido. Então, eu estou legal. muito feliz de estar com essa equipe maravilhosa e tenho certeza, qualquer empresa que desejar, né, entre em contato para que nós possamos fazer um orçamento sem compromisso nenhum e tenho certeza que vai haver uma nova jornada, né? Com César, certeza. fala qual que é o seu Instagram, apesar que vai sair aqui, mas fala pra gente qual que é o Instagram. É César Terapeuta Transpessoal. Perfeito. Tá? César, uma última pergunta. Uhum. Vamos pensar que tudo que você desenvolveu ao longo da sua vida, né, os livros que você escreveu, as palestras que você deu, todo o trabalho que você fez, Perfeito. ele estaria se perdendo. Último dia do seu tempo aqui. Tá. Né, e toda essa matéria, todo esse material não vai estar disponível. Tá. Queria que você imaginasse 3 lições que você poderia deixar. Só essas 3 lições as pessoas vão ter acesso. O que você deixaria como exemplo ou como orientação? Tá. Então, a primeira lição. A partir do ponto que você evolui, a responsabilidade aumenta. Ela cresce. Nós não precisamos do outro. Nós precisamos de nós mesmos. E quando nós nos reconhecemos que nós somos o início, o meio e o fim, nós sabemos que o outro vai sentir em nós o que nós temos de melhor. E terceira coisa, não desistam dos sonhos, porque é através dos sonhos que nós conquistamos todas as vitórias na vida. Lindo, perfeito, César. Tá bom? César, quero te agradecer pela sua vinda. Acho que a gente tem muita coisa para conversar, espero que você volte. Pessoal de casa aí, olha, no YouTube, deixe seu comentário. Se você quiser saber um pouco mais sobre o César, sobre o trabalho dele, sobre assuntos como este, por favor, né? Comente, compartilhe isso, né, com aquelas pessoas que você ama, porque às vezes uma palavra que o César está colocando aqui, uma ideia que ele colocou pode fazer toda a diferença, com né, para essas pessoas que você tanto ama, né? E César tem um presente para você. Ô, meu querido. Esse aqui é um presente da nossa empresa que a gente acabou de falar também. Olha, que maravilha. Espero que você goste. Muito obrigado. E que seja do seu tamanho, porque eu pedi extra G, entendeu? Obrigado. César, você pode
Só porque a câmera não tá pegando você. Tá. Porque você é um pouquinho grande, César. Olha que linda, que maravilha. Opa. Nossa. Ah, e tem o nosso manifesto aí, que é muito lindo. Por que nós criamos a camiseta, por que a gente... O conceito de vocês, conceito né? do amuleto, Que legal, né? Cara. Parabéns, Essa eu desejo que símbolo de essa transformação. empresa cresça, que todas as pessoas sintam essa energia maravilhosa. Oh, obrigado. Puxa, muito obrigado, viu, Rogério? Eu que agradeço. Obrigado mesmo. E parabéns a toda a equipe de vocês aí, viu? Obrigado. Pessoal, ficamos aqui com mais episódio do Pelican Cast, diretamente da Connect TV Alphaville. E esperem o próximo episódio também, que está fantástico, hein? E ó, deixe seu clique aí, clica no sininho e acompanha a Pelican Cast. Um abraço, até a próxima.